Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana o título geral é E a Palavra se fez carne. O título da quinta-feira, Preparar o coração para a vinda do Senhor. Os versículos, Mateus 13, versículos 16 e 17. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado, amado Senhor, por tuas palavras e principalmente pela revelação das tuas palavras. Não queremos, Senhor, ter uma condição em que o Senhor fala e nós só ouvimos aquilo que nos é benéfico, em que o Senhor nos mostra e nós não enxergamos apenas aquilo que nós queremos. Nós queremos, Senhor, que a Tua luz, a luz da vida, nos ilumine diariamente, para que vejamos a nossa condição, mas principalmente para que vejamos o que o Senhor quer na nossa vida, a Tua vontade, como Te seguir de maneira agradável. Por isso, Senhor, fala conosco e quando o Senhor falar, que o Senhor unja os nossos ouvidos para nós ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas. Unja os nossos olhos para nós enxergarmos aquilo que o Senhor tem feito. Nós não queremos de forma alguma permanecer em trevas, sendo enganados por Satanás e olhando só para nós mesmos. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, irmãos, o título desta quinta-feira é Preparar o coração para a vinda do Senhor. João Batista, irmãos, como enviado, como precursor do Senhor, a missão de João Batista era preparar o coração das pessoas para receber a palavra do Senhor. E o que nós precisamos entender é que quando alguém é enviado, a pessoa não pode simplesmente achar, bom, agora eu tenho espaço para o meu ministério, para aquilo que eu acho importante falar. Não. Veja, a página 47, segundo parágrafo, nos mostra como Jesus, o enviado, o próprio Cristo, Filho, ele fazia a sua missão. Então veja, a respeito de sua missão como enviado de Deus, Jesus certa vez disse, João 5,30, Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Essa deve ser a atitude de um profeta. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 19. Jesus, que é Deus, veio na posição de um servo, de um profeta. Ele não tinha mensagem própria, pois veio para transmitir a mensagem do Pai. Como está escrito, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. João 7,18. Quem tem mensagem própria é aquele que fala por si mesmo. Como profetas, somos mensageiros de Cristo e apenas refletimos sua luz, a luz do sol. Então veja, irmãos, esse era o sentimento do Senhor e é o sentimento de todos nós que falamos a palavra. Quem, na verdade, é a palavra é o próprio Senhor, nós somos canais. Esses canais não podem tomar a obra para si. O apóstolo João e também o apóstolo Paulo, o apóstolo João em 3 João, ele fala de Diótrefes. Então ele diz, eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O que é isso, irmãos? É querer tomar a obra, querer tomar a direção da igreja para si. Eu sei o que é melhor. E aí vem a palavra do apóstolo, que é um canal, irmãos, para a palavra de Deus. E o que Diótrefes fazia? Ele não dava acolhida. Paulo, ele falou, por muito tempo Paulo teve problema com os judaizantes. Os judaizantes eram pessoas que eles
se converteram, eram, lógico, judeus, que praticantes da religião do Antigo Testamento, da religião judaica. Eles se converteram, creram no Senhor Jesus, mas não abandonaram totalmente as coisas da lei. Então eles continuavam seguindo os costumes de Moisés, muitos até continuavam com as ofertas, guardando a lei, e eles, não satisfeitos em ter isso só para si, irmãos, eles impunham que os gentios também deveriam guardar os costumes da lei, como se circuncidar e etc. E Paulo teve muitos problemas com os judaizantes, porque eles saíam, irmãos, e eles iam quando Paulo levantava as igrejas, isso aconteceu principalmente na Galácia, eles iam até essas igrejas, novas igrejas, e eles falavam como quem tinha autoridade, e eles confundiam os irmãos. E aí Paulo mandou a carta às igrejas da Galácia, e em certo momento ele até fala, olha, se vocês vão seguir a lei, então vocês decaíram da graça. Veja, irmãos, o que esses judaizantes faziam? Uma obra própria. Eles não estavam alinhados com a economia de Deus. Na verdade, irmãos, nós vemos esse versículo no começo, eles ouviam, mas não ouviam. Viam, mas não viam de verdade, porque estavam muito presos nas coisas do passado, na religião, sabe? E isso, irmãos, faz com que a nossa visão, a nossa audição das coisas espirituais seja prejudicada. E aí nós voltamos para a missão de João Batista. Era exatamente por isso e para isso que ele foi o precursor de Jesus. Então ele era mais velho que Jesus e ele começou então seu ministério antes do Senhor começar o seu ministério, e João pregava para que as pessoas se arrependessem. É como se ele tivesse aplainando a terra, tirando as coisas que atrapalhavam, pedras, todas essas coisas, para que o Senhor pudesse então passar, quer dizer, a palavra do Senhor pudesse ter acesso, chegar às pessoas e mudar as pessoas, transformar, levar a salvação. João, ele não falava da salvação. Se você perceber, o enfoque de João não era a salvação, mas o arrependimento, para que então depois, como ele mesmo dá testemunho no começo do Evangelho de João, para que depois, vindo aquele da qual ele não era digno de desatar as sandálias, o Cordeiro de Deus, esse sim, o Senhor Jesus, salvasse as pessoas. Naquela época, irmãos, o povo de Israel, ele tinha a lei, eles guardavam a lei, mas a verdade é que eles não entendiam a lei. Os profetas, por exemplo, quanto se falou de Cristo, das características de Cristo, mas eles não entendiam. Eles achavam que viria um homem cheio de glória humana, que seria o rei e levaria Israel novamente a dominar sobre todas as nações do mundo, a se vingar do Império Romano. Eles achavam isso, é a visão terrena. E hoje, irmãos, muitos cristãos têm a Bíblia, têm o Senhor Jesus, dentro de si o Espírito, mas não conseguem entender o propósito de Deus. Ficam presos nas coisas terrenas, procurando bênçãos terrenas. E graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, hoje nós temos a palavra profética, que nos ajuda, irmãos, a ver, olha, é aqui, é isso aqui que nós precisamos focar, é aqui que o Senhor quer tocar, o Senhor quer voltar, nós precisamos pregar o Evangelho. Então perceba, irmãos. E a palavra profética, como eu disse, não é a palavra de um homem. A palavra é o próprio Cristo. Nós, homens, homem, quando eu falo homem é homem, mulher, enfim, nós somos apenas os canais. Quando você fala assim, vou tomar um copo de água, a pessoa não imagina você engolindo o copo, a pessoa imagina você tomando a água. O copo é só o recipiente. Você pode falar, vou tomar um copo de água, você pode tomar numa caneca, você pode tomar num copo, você pode tomar até na mão, você pega a água na mão, mas a questão é, o importante é a água. Então perceba, irmãos, é isso com relação à palavra profética. E eu vou ler na quinta-feira, página 48, porque hoje a condição das pessoas é semelhante, muito semelhante à condição das pessoas na época em que o Senhor Jesus se encarnou, e começou o seu ministério, e na época que João Batista também começou a pregar. Veja, página 48, eu vou começar no terceiro parágrafo.
O trabalho de João Batista era preparar nosso coração para receber o Senhor Jesus, né? No caso, então, as pessoas daquela época. Em Mateus 13, vemos o motivo de o trabalho de João Batista ser tão importante. Os versículos 14 e 15 dizem: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por isso João Batista precisava preparar o caminho para o Senhor, porque o povo de Israel estava com o coração endurecido, e sua função era justamente preparar o coração das pessoas. A condição das pessoas na época de Jesus condizia com a seguinte profecia de Isaías, Isaías 6, versículos de 9 a 10. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Eles ouviam, mas não tinham coração para escutar. De mau grado ouviram, porque estavam com o coração petrificado, endurecido. E o grande problema, irmãos, do povo de Israel era olhar muitas vezes para o profeta. Às vezes o profeta vinha, falava coisas que eles não queriam praticar, não queriam ouvir, e aí eles buscavam questões no profeta, no recipiente, e aí deixavam de ouvir a palavra que vinha de Deus. Davi, eu já falei em áudio passado, Davi não fazia isso. Por isso era um homem segundo o coração de Deus. Quando a palavra vinha, irmãos, ele se arrependia. Ele não ficava lutando com a palavra, tentando desqualificar a palavra, desqualificar o profeta. Davi recebia a palavra do profeta com humildade. Imagine-se quando o profeta foi até ele e falou do pecado dele com Batseba, do que ele havia feito. Se ele tivesse se levantado e falado assim: olha aqui, você sabe com quem que você está falando? Eu sou rei aqui, rapaz, eu mando em tudo isso aqui, você não vai falar assim comigo não. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos essa atitude quando a palavra chega até nós, desqualificando o emissor. E aí gera esse resultado que nós vemos em Isaías: endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, né? Torna insensível o coração, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, se convertam e sejam salvos. Por isso nós precisamos, irmãos, sempre orar ao Senhor, para que nós tenhamos um coração aberto à sua palavra. Vou finalizar lendo página 48, o último parágrafo. A palavra profética hoje nos traz muita alegria. Há, porém, aqueles poucos que ouvem a palavra de mau grado e a criticam, pois o coração deles está endurecido. Se o nosso coração for amolecido, nossos olhos verão, nossos ouvidos escutarão, entenderemos com o coração, nos converteremos ao Senhor e seremos curados. Por isso somos bem-aventurados por ver e ouvir a palavra do reino. Essa palavra trará o encabeçamento de Cristo sobre nossa vida e o reino de Deus, a terra.